A GM2E, Gestão e Manutenção de Equipamentos e Edifícios Limitada, empresa situada na Zona Industrial de Montalvo, inaugurou na manhã desta sexta-feira, 11 de abril, as instalações do GM2E TechPoint, espaço dedicado ao futuro da tecnologia e manutenção integrada. A empresa oferece serviços integrados de gestão e manutenção de equipamentos e infraestruturas em edifícios, visando uma exploração mais eficiente, redução de custos e aumento da segurança e conforto dos utilizadores. A equipa é atualmente composta por 2 dezenas de pessoas, entre engenheiros e técnicos certificados especializados em sistemas e equipamentos mecânicos, elétricos, de telecomunicações e segurança. A Hertz marcou presença nesta inauguração e falou com Luís Inácio, diretor executivo do grupo empresarial Change in Motion, que deu conta dos objetivos da empresa. Portanto, a GM2E, como disse anteriormente, nasce dentro de um ecossistema de inovação, empreendedorismo e aprendizagem colaborativa, dentro de uma dinâmica de inovadora, não é, que estimulamos e tentamos implementar dentro do universo Change in Motion, que é um grupo de empresas, e em 2017 surge uma ideia que em 2017 foi de alguma maneira validada no âmbito do projeto Incubar Mais Lesíria, tendo sido reconhecido como um projeto que importava ou que poderia ter potencial para apostar. E que ideia era essa, que ainda hoje é válida. Portanto, a ideia essencialmente decorre da necessidade ou da importância e de um mercado que não estava a ser atendido, de alguma maneira, que decorria de alguma implementação, nomeadamente de legislação europeia, que obrigava ou tentava de alguma maneira que os edifícios ou sejam mais digitais, mais conectáveis, mais comunicantes, um parque edificado tem que ser mais verde, mesmo do ponto de vista da segurança, contra incêndios, sistemas de segurança, ou seja, nos últimos anos, se estivermos atentos, o parque edificado, não só dos grandes centros, mas de um pouco por todo o lado, incorpora nos dias de hoje, portanto, um elevado grau de tecnologia. Fruto dessas imposições, muito fruto dessas imposições legais. E em 2017 nós percebemos isso e tentámos procurar atender esse mercado. Esta ideia ainda hoje é válida, portanto as nossas operações estão assentes neste princípio e nesta proposta de valor ao mercado e, portanto, em 2020, depois de 2 anos, 2018 e 2019, a testar e a validar esta ideia, em 2020 nós criamos então a GM2E e importa sublinhar em plena pandemia. Tínhamos planeado, tínhamos um plano que seria em 2020 criar então esta spin-off, a GM2E, fizemos com alguma incerteza, num contexto altamente disruptivo e fora daquilo que alguém possa ter vivido até àquela data ou que tenha conhecimento de como é que o mercado iria se comportar, mas pronto, em 2020 criámos a GM2E e a GM2E nessa altura tinha 4 colaboradores, no ano 2020 atingimos um volume de negócios de 200 mil euros, e de 2020 a 2025, hoje, portanto, temos vindo a crescer e hoje somos 20 colaboradores e vamos perspectivar aqui um volume de negócios 7 vezes a 8 vezes superior àquele que foi o ano da criação. Portanto, tivemos aqui um escalar muito considerável, muito assente em 2 segmentos de mercado. Portanto, o terceiro setor, nomeadamente as IPSS das Casas de Misericórdia, que prestam um serviço social à sociedade, digamos assim, mas eles também têm os seus edifícios, as suas infraestruturas, e também o setor público. Portanto, e estes 2 setores são aqueles que maioritariamente permitiram este nosso crescimento e que pretendemos agora no futuro também consolidar. A nossa aposta para o futuro vai ser também, e já estamos a trabalhar, o segmento da hotelaria e o segmento industrial. Vocês são facilitadores, entre aspas, não é? Sim. De serviço. Sim, de facto, até se pode ver no nosso slogan, não é? Invista mais tempo no seu negócio que nós tratamos da manutenção, não? Portanto, pretende mesmo criar esta promessa ao nosso cliente de facilitar, porque de facto o conjunto de competências que temos e os recursos que temos atualmente, de alguma maneira permitem que os nossos clientes tenham um único ponto de contacto para um conjunto de tecnologias que eles têm que cooperar e que têm que conduzir ao longo do ano nos seus edifícios. O mundo está em mudança, que impactos é que pode ter na vossa atividade? Portanto, o mundo está em mudança, aliás, faz parte da nossa cultura a mudança, não a mudança imposta de fora, não a mudança como temos que aceitar a mudança, não. A mudança nós temos que estimular internamente. Temos que ser tão flexíveis e tão ágeis, de tal modo que estamos à frente da mudança que o mercado nos está a apresentar.
Mas, de facto, os últimos anos, e agora este período, estas conjunturas que são altamente voláteis, não é? Nomeadamente as tarifas e todo o contexto económico e social global, não é? Pode, de alguma maneira, afetar o nosso crescimento e, nomeadamente, aquilo que nós queremos projetar para 2030. Uma preocupação que temos tido desde o primeiro dia também é que as nossas operações não podem crescer assentes em projetos com origem em fundos comunitários ou em PRRs ou em Portugal 2030 ou em outro tipo de fundos ou mesmo a promoção imobiliária no setor privado, que existe muito. Ou seja, nós queremos estar de alguma maneira blindados e protegidos desse pipeline de projetos, nomeadamente na área da construção, e nós queremos estar do lado da operação, a apoiar os nossos clientes a ter os seus edifícios sustentáveis, eficientes e salubres para quem os utiliza e para quem os vive. Presente esteve também o Presidente do município de Constância. Sérgio Oliveira destacou para a ERTS a importância deste novo investimento da zona industrial de Montalvo. O facto de este pavilhão teve uma função inicial como empresa ligada à produção de queijo, depois disso teve outras utilizações e agora efetivamente a GM2E pegou no edifício, recuperou uma parte do edifício e instalou aqui esta empresa que é importante para o Concelho, tem um conjunto de postos de trabalho e a própria dinâmica direta e indiretamente que cria na zona industrial de Montalvo. Portanto, tem sido um fenómeno que tem vindo a acontecer nos últimos anos. Portanto, tínhamos um conjunto de pavilhões particulares, privados aqui na zona industrial, de empresas que fecharam e que não tiveram uso e que têm sido reaproveitados. Portanto, e este é mais um desses exemplos que hoje está a acontecer. Há de facto crescimento económico ao contrário do que se julga, ou que pelo menos tem transparecido aqui no Concelho de Constância? Eu não tenho dúvidas em afirmar que tem havido crescimento económico, não aquele crescimento económico de grandes indústrias e grandes empresas que criam 200 ou 300 ou 400 postos de trabalho, portanto isso não. Mas tem havido efetivamente um reaproveitamento de um conjunto de pavilhões que estavam desocupados na zona industrial de Montalvo e tem surgido, diria eu, um pequeno comércio ou pequenos serviços que têm acrescentado valor àquilo que é a dinâmica económica do Concelho. Esta zona industrial, o município tem naturalmente também procurado dar aqui respostas àquilo que são as pretensões dos empresários. Sim, nós temos tido sempre uma colaboração estreita com os empresários naquilo que são as suas necessidades e naquilo que entendem que é fundamental para avançar com o seu progresso e com o desenvolvimento das empresas e é nesse caminho que continuamos a trabalhar em conjunto. Espaço para crescer, naturalmente. O espaço para crescer, estamos agora a fazer o projeto para candidatar a fundos comunitários para ampliarmos efetivamente a zona industrial e criar aqui mais um conjunto de lotes para que seja possível a instalação de novas empresas. Uma ampliação de que ordem e com que investimentos? O investimento não lhe sei dizer ainda porque ainda não está a estimativa feita, mas dará para mais 6, 7 lotes. Muitos postos de trabalho são sempre necessários, não é? Claro, os territórios não se desenvolvem sem empresas e sem empresários, portanto, e para nós é importante um Concelho de dimensão de Constância ter uma zona industrial ativa e com empresas que criem postos de trabalho e fixem pessoas.